Veja o que Jorge Jesus, atual treinador do Al Nassr da Arábia Saudita, onde joga ninguém menos que Cristiano Ronaldo, falou sobre o craque português e também sobre Gerson, antigo meio-campista do Flamengo. Em entrevista recente a um canal esportivo local Canal 11, Jorge Jesus não poupou palavras ao comentar a importância e o legado de Cristiano Ronaldo no futebol mundial, além de demonstrar frustração por não ter conseguido contar com Gerson, que acabou assinando com o Zenit da Rússia antes de um possível acerto com o clube saudita. Gostava um dia de trabalhar com ele ou acha que já não é possível? Acho que já não vai ser possível. Ele é um exemplo, até nisso ele é um exemplo do que é teres paixão pelo futebol, o exemplo de quereres todos os dias ser melhor. Ele é um exemplo. Um dos últimos jogos que a gente fez, ele dizia assim... O que ele tem de especial e diferente na tua carreira profissional? O Mister... Ele acreditou em mim quando ninguém mais acreditava. Eu lembro que quando eu estava para vir para o Flamengo, começou a sair rumores. Fui bastante criticado na mídia, as pessoas falavam que trazer Gerson para quê, que não sei o quê, que não precisa, porque eu saí muito novo. Eu era um outro tipo de jogador, tinha uma outra cabeça. Só que ele foi o pilar de tudo. Foi o pilar, na verdade ele pegou tudo desenhado para mim e falou: quero que você faça isso. Comece a fazer isso, que isso vai dar certo. E foi o que aconteceu na minha vida. Então, ele é o pilar do que está acontecendo na minha vida agora. Tem alguma história assim, interessante que você possa contar que aconteceu com ele no jogo, no treino, no dia a dia? Assim? Só um esporro que ele me deu, que até hoje... Que ele dava esporro, mas passava um segundo e já estava tudo normal. Eu tinha roubado uma bola no treino. O Bruno Henrique passou, né? Eu, como volante, meu trabalho é passar a bola para o Arrascaeta, para o Bruno Henrique. Eu fui dar um passe, só que não tinha como eu dar o passe normal. Eu tentei dar aquele 3 dedozinhos só pro cara ir para frente, só que eu errei o passe. Aí eu errei o passe, né? Voltei correndo, só que eu vi que ele tava me olhando aqui. E eu nem olhando para ele, daqui a pouco ele... Gerson! Aí eu, oi? Foda-se, pá. Faz teu arroz com feijão, você tá sempre sem estilo. Aí eu falei nada, mas comecei a rir, mano. Fiquei rindo no treino assim. Aí depois eu fui conversar com ele. Ele, não, tem qualidade, mas faz os teus simples. Pega a bola e dá pros teus companheiros. Eu falei, tem verdade, tem razão. Tô jogando. E não valorizamos Cristiano Ronaldo como deveríamos. Ele é um exemplo para o futebol português e mundial. Um atleta que sempre teve uma postura profissional irrepreensível, que mudou a mentalidade de várias gerações e que, aos 40 anos, continua jogando em altíssimo nível, superando recordes e demonstrando a mesma fome de vitória que tinha aos 20. CR7 é uma lenda viva, e às vezes nós, portugueses, não reconhecemos isso com a devida justiça, disse o técnico. Segundo Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo tem sido peça fundamental no Al Nassr, não apenas pela qualidade técnica, mas também pela liderança fora de campo, pelo profissionalismo exemplar e pela influência positiva nos atletas mais jovens do elenco. Ele não é só o melhor jogador que eu já treinei, é também o mais dedicado, o mais comprometido. O Cristiano não tira um treino, não relaxa, está sempre buscando evoluir. E isso contagia todo o elenco, elogiou. Ao ser questionado sobre o interesse do Al Nassr em reforçar o elenco com novos talentos, Jorge Jesus revelou que Gerson, ex-Flamengo, estava nos planos do clube, mas o jogador acabou assinando com o Zenit antes que as negociações pudessem avançar. É verdade, estávamos observando o Gerson há bastante tempo. Ele é um meio-campista de muita qualidade, que eu conheço bem desde os tempos de Flamengo. Tem leitura de jogo, força física, técnica refinada, capacidade de marcação e chegada ao ataque. Um jogador completo, mas infelizmente o Zenit foi mais rápido e acabou fechando antes. Lamentei muito, porque ele teria encaixado perfeitamente no nosso esquema aqui no Al Nassr, revelou. Jorge Jesus também comentou sobre a crescente presença de brasileiros no futebol saudita, destacando a importância dessa conexão para elevar o nível da liga local. O futebol brasileiro sempre revelou grandes talentos. Hoje temos vários aqui na Arábia, e eles ajudam a enriquecer o campeonato, trazendo criatividade, alegria e intensidade. Gerson seria mais um que poderia brilhar aqui, como brilha no Flamengo, e agora tem tudo para se destacar também no futebol europeu novamente, comentou. Por fim, o treinador voltou a exaltar Cristiano Ronaldo, destacando que a presença do craque no futebol saudita representa uma virada de chave para o esporte no país e na região. Ter Cristiano Ronaldo aqui não é só importante para o Al Nassr, é histórico para todo o futebol árabe. Ele trouxe a atenção mundial, elevou o patamar competitivo e mostrou que é possível atrair grandes nomes para cá. O projeto é sério, e com jogadores como ele, podemos sonhar mais alto.
Só espero que ele continue mais alguns anos conosco, porque a presença dele é inestimável, concluiu Jorge Jesus. A fala do treinador reacendeu debates nas redes sociais, especialmente entre portugueses, brasileiros e fãs de futebol ao redor do mundo, sobre o reconhecimento de ídolos e a movimentação do mercado da bola. A lamentação por não ter contado com Gerson e o reconhecimento da grandeza de CR7 reforçam como Jorge Jesus, apesar das críticas que por vezes recebe, é uma voz experiente e relevante no cenário futebolístico global. Não sei o quê. Mas o Flamengo é um time que volta de uma maneira que a gente não se imaginava. Sem o Gerson, que fechou, não é do Gerson, que o Marinha pode explicar, e com o do Pulgar, que quebrou a perna, não sei o quê. O Flamengo perde 2, o meio de campo ali é uma coisa importantíssima para o Flamengo. Sem dúvida. Eu queria te ouvir sobre o Gerson, Marinha, lembrando que, ao mesmo tempo, que está na cara que o Jorginho foi uma belíssima contratação, né? Mas, enfim, Sim. O Gerson vai fazer falta. Sim, a gente tinha uma discussão antes do Mundial, quanto que ia abalar a moral dos clubes, eventualmente, ou levantar elas, né? Eu acho que no caso do Flamengo é meio neutro. Eu acho que no caso do Flamengo é meio neutro. Fez uma participação ali que estava esperando, deu um certo azar, porque pegou o Bahia, porque ele tinha sido primeiro, foi eliminado, ficou com uma sensação média, né? Nem euforia, nem lá embaixo. Mas volta com 2 desfalques significativos. O Gerson hoje, contando a história, o Zenit mandou uma ordem de pagamento que vai ser efetivada na quinta-feira, um pré-datado, como se fosse um cheque pré-datado de 25 milhões de euros, ou seja, 160 milhões de reais, a não ser que ele cancele a ordem, vai entrar na quinta-feira. Por que teve esse pré-datado? Dentro do Flamengo tinha uma desconfiança, porque o Al Nassr, o time do Cristiano Ronaldo, tentou contratar o Gerson, que o Jorge Jesus está indo para lá, e o Al Nassr fez uma tentativa de levar o Gerson, oferecer um salário superior, só que ele já tinha assinado o contrato com o Zenit e já estava tudo fechado, inclusive o contrato já dele firmado. Então é muito difícil a reversão, não vai ter reversão, mas teve essa tentativa saudita aí no final de tentar levar o Gerson, e na quinta-feira vai se efetivar. Esse dinheiro o Flamengo vai ter que usar para achar um reforço, porque é um jogador essencial, foi na minha visão o melhor jogador do Flamengo no Mundial. Um jogador que sustentou ali, foi bem em todos os jogos, no jogo contra o Bahia sustentou aquele jogo físico do Bahia, e o Pulgar, mesma coisa, jogador essencial, ali estava fazendo uma dupla muito boa com o Jorginho, eles se encaixaram bem. Agora vai ter que ver, o Dela Cruz voltou, se ele vai estar bem, mas vai jogar Jorginho e Dela Cruz, mas o Dela Cruz tem uma fragilidade física que a gente sabe, que algumas vezes ele se machuca demais. Eu acho que está faltando um jogador no meio de campo do Flamengo. Certamente vai precisar contratar alguém para suprir a saída do Gerson e ter além dos que eles já estavam prevendo, que era um ponta, um jogador reserva para o lugar do Arrascaeta. Então eu acho que o abalo, digamos assim, para o resto do ano do Flamengo é mais por esse desfalque, que é muito pesado, que é o desfalque do Gerson, e o do Pulgar também é um desfalque inesperado. Muito bem, vou dar uma ligeira respirada, porque nós vamos fazer um intervalo na TV e vamos continuar no YouTube. Dada a respirada... Como é que ele com 39 anos ainda corre tanto, ainda é rápido, ainda está super motivado? Porque o que é que falta ao Ronaldo? Não falta nada. Financeiramente não falta nada. Desportivamente já ganhou tudo no mundo. Só não foi campeão do mundo pela seleção. E ainda não ganhou nada na Arábia Saudita. O resto já ganhou tudo. Eu acho que ele é um exemplo. Dá muitas vezes esse exemplo dele, se calhar, para os mais novos? Não só para os mais novos, dou para os mais velhos. Dou para os mais velhos o exemplo dele. Trabalho, perseverança... Principalmente, tu em qualquer atividade, um dos primeiros princípios que tens que ter, para além do teu talento, é a paixão pelo aquilo que fazes. Se tiveres talento, mas não tiveres paixão pelo aquilo que fazes, tu nunca vais sair de fora da caixa. Podes ser bom, mas não sais fora da caixa. E ele não. Ele é isso tudo, ele tem isso tudo, cuida-se. Porque o futebol não é só aquilo que a gente vê durante os jogos. Ele joga dentro do campo e joga fora do campo. Ele cuida-se. Uma coisa impressionante.